por isso que hoje eu não sou mais propriedade nem negócio de sistema religioso nenhum, nem evangélico, nem católico, nem espírita. Alguém pergunta qual é a religião que você é. Eu digo, não sou de religião nenhuma, meu amigo. Eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo, eu vivo guiado por Deus na palavra de Cristo. Eu não vivo uma vida de fé em Deus dentro de nenhuma igreja ou religião, seja ela qual for. Eu sou discípulo de Cristo, sou denominado cristão, porque o termo cristão é um termo que identifica um seguidor de Cristo, não é um adepto de nenhuma religião do cristianismo. O termo cristão é uma identificação que denota um seguidor de Cristo. Não é um título de quem é um seguidor de uma religião do cristianismo. Eu não sigo o cristianismo, eu sigo Cristo. Eu não sigo religião cristã, eu sigo o Cristo. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo, não uma religião cristã, porque todas dizem que são cristãs, mas não seguem nem se submetem ao Cristo, aonde nós devemos confiar, estar e seguir, obedecer e praticar. Pode subir. Vocês estão entendendo isso? Então, meus amados irmãos, vamos ser prudentes. Vamos analisar, você que está dentro de qualquer religião, seja ela evangélica, católica, espírita, budista, xiita, mórmon, testemunho de Jeová, kardecista, adventista, congregacional cristã do Brasil, Igreja Internacional da Graça, Igreja do Véu, Deus é Amor, presbiteriana, Cuspe de Cristo, Canela de Fogo, Unção do Poder, é tanta igreja, né? Na linha evangélica, é tanta igreja, é uma banalização. Não conduza a sua vida com Deus dentro de uma direção de igreja. Não seja dependente da vida com Deus de nenhuma igreja. Não coloque a sua vida como confiança estabelecida, alicerçada no fundamento, no alicerce igreja. Ou Cristo e a palavra dele, ou então você continua perdido. Se você não estiver em Cristo e a palavra de Cristo não estiver em você, por onde o Espírito Santo vai te guiar, você continua perdido. Pode dizer que é de Deus. Todos dizem que são de Deus. Os evangélicos dizem que são de Deus. Os católicos dizem que são de Deus. Os testemunhos de Jeová dizem que são de Deus. Todos os grupos religiosos dizem que são de Deus. Mas não é isso que vai prevalecer. A palavra de Deus diz que Deus é quem conhece os que são seus. E quem é de Deus não é quem está nessa, naquela ou naquela outra igreja. É quem está com o Espírito de Cristo nele. É quem está selado. Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todo mundo pode dizer que é de Deus. Ninguém vai dizer que é do diabo. E todos fazendo a obra do diabo. Foi o que Jesus disse aos fariseus religiosos. Aos religiosos da época de Jesus. Eles diziam que era de Deus, era homem de Deus, puro, santo, justo. Jesus vai dizer, vocês são do diabo. Está lá na palavra, João 8, 44. Vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a palavra que eu trago, a doutrina que eu prego não é minha, é do Pai que me enviou. Se vocês fossem de Deus, recebiam, analisavam, eram prudentes, examinavam. Vocês não estão dando atenção. Vocês estão combatendo, vocês estão contrariando, vocês estão rejeitando, vocês estão tirando a palavra e colocando o princípio de vocês como regra, como meio, como princípio para a vida com Deus. Vocês são do diabo, porque esse é o trabalho do diabo. Deturpar a verdade de Deus, levar o povo a desviar da verdade, levar o povo a desprezar, ignorar a verdade, colocar a verdade de Deus como mentira. Esse é o trabalho do diabo. É o que muitos estão fazendo hoje dentro das religiões. Os ensinos religiosos, eles têm combatido contra a palavra de Deus. As doutrinas das religiões é anticristo, é doutrina de demônios. Tem levado o povo a se perder. Tem levado o povo a apostatar da fé. Os líderes, a maioria das religiões, são ministros de Satanás.
criando suas heresias de perdição e formando na mente do povo um conceito de que é de Deus, para o povo viver, e com isso o povo apartando-se de Deus dentro das religiões. Os muitos pregadores dentro de muitas igrejas evangélicas, eu não estou só me referindo à religião católica, espírita, budista, à religião evangélica. Se tem uma banalização generalizada muito maior, é no meio evangélico, do sistema religioso evangélico. Se tem uma ação do diabo para levar o povo a desprezar, ignorar, rejeitar a palavra, é no meio religioso evangélico. As pessoas dentro das igrejas evangélicas estão tudo vivendo manifestação, possessão, em nome de poder de Deus. Estão vivendo banalização, heresia, evangelho anátema, em nome de Deus. Estão vivendo uma vida de Deus, maldita anátema, porque não estão na palavra de Deus, estão adorando a Deus em vão, estão dentro dos princípios dos homens, estão seguindo doutrina de demônios, apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores que diz, Deus está usando, Deus está falando, Deus está revelando, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus está aqui mandando uma palavra, tudo isso é espírito enganador. Hoje virou moda, viu, irmão? No meio evangélico. Hoje virou moda no meio evangélico. As pessoas chegarem a dizer, olha, Deus tem uma palavra para você. Olha, Deus está mandando te dizer. Olha, então criando até um sensacionalismo. Ei, não mude esse vídeo. Não mude, não passe esse vídeo. Porque Deus tem uma palavra para você. E o povo tudo atrás disso. O diabo sabe engodar o coração do homem. O diabo sabe alimentar o desejo maldito do ser humano. Enquanto Deus quer que o homem se largue, enquanto Deus quer que o homem abra mão dos seus desejos malditos para se submeter à vontade de Deus, o diabo leva as pessoas a continuar nos seus desejos malditos, a buscar o prazer, a buscar estar firme nos seus desejos malditos, desprezando o caminho de Deus. Porque o diabo tem criado esses movimentos de fé, de poder, de milagre, de bênção, de cura, onde o povo tem buscado satisfação, onde o povo tem ido à conveniência. É isso que o diabo faz. Hoje em dia vou buscar a bênção de Deus ali, vou ouvir o profeta, vou buscar uma palavra de Deus. Eita, Deus está dizendo, Deus está me mandando dizer. A maior mentira de muitos pregadores dentro das igrejas evangélicas é dizer, Deus me mandou dizer. Deus está mandando eu entregar. É mentira, irmão. Você não vê os apóstolos com essa conversa em canto nenhum. O ministério dos profetas da igreja é pregar a palavra, é levar a instrução, é dizer, olha o que Deus já disse, não é dizer, Deus está mandando dizer. O compromisso nosso como profeta hoje na igreja de Cristo é pregar a verdade. Pregar a verdade é informar, é ensinar, tudo pelo princípio, na base da palavra. Não é com mistérios, com coisa sobrenatural, com revelações paralelas, porque Deus está me revelando, Deus está mandando dizer, Deus me entregou nesta noite algo quentinho que eu vou entregar para a igreja. Olha aqui o que é quentinho aqui, para a igreja. Olha o que a igreja precisa para se alimentar, ter saúde e não adoecer e nem morrer. É a palavra. Mas como muitas igrejas não têm mais a palavra, tiraram a palavra, o diabo conseguiu levar essa multidão dentro da igreja a se desviar de Deus, deixando a palavra. O diabo cria esses movimentos frenéticos, emocionalistas, que satisfaz o ego do povo, a vontade do povo, que o povo quer ouvir, usando homens para dizer que está cheio do poder, para dizer que está cheio de Deus, aonde corre, pula, muda a voz, fala com uma voz possessa. Porque Deus, porque Deus. Meu irmão, sai do meio desse maldito, isso é anátema, sai do meio deles, vai buscar o conhecimento de Deus na palavra, vai andar com Deus pela palavra, vai estar afirmando tua vida na palavra, seja prudente, examine a palavra. Olha o que aconteceu com um grupo de cristãos prudente. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Não era profeta, não era homem, era palavra. De bom grado receberam a palavra, examinando cada dia
nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11, vai falar de um grupo de cristãos, os crentes em Bereia. Esses crentes, eles eram prudentes. Os crentes em Bereia eram prudentes. Quando Paulo chega nessa cidade para ministrar a palavra para os irmãos não se abestalharam, os irmãos não se emocionaram, os irmãos não se entregaram a amor louco por Paulo. Os irmãos não disseram, Paulo, homem de Deus, Paulo, cheio do poder e da unção. Os irmãos ficaram prudentes, analisando o que Paulo estava pregando, para examinar se o que ele pregava estava aqui, ó. Porque a autoridade não é Paulo, é Jesus, a palavra dele. Paulo era um pregador, Paulo era um servo, Paulo era um instrumento para pregar a palavra. E os irmãos que estavam ouvindo tinham que ser prudentes, porque se Paulo não tivesse trazendo a palavra, tinha que se apartar de Paulo. Podia ser Paulo, Pedro, João, se aparta deles que não traz a doutrina de Cristo, que não prega o evangelho de Cristo, que traz um outro evangelho, que traz anátema para vocês. Se afastem, meus irmãos. Se aproximem de Deus pela palavra. Firme sua vida, estabeleça sua vida. Plante sua vida, o seu viver com Deus na palavra, que é o alicerce da nossa vida, é a base, é o fundamento. Cristo, a palavra de Cristo. Os crentes de Bereia foram prudentes, eles examinaram, eles não queriam saber que era Paulo, não. Hoje em dia o povo é o profeta, é o pastor presidente, é um homem de Deus, é cheio do poder. Eu vou ouvir, quero nem saber, ele falou, está falando. Não! Por isso que muitos estão indo hoje à perdição. Por isso que muitos estão mortos com o nome de que vive. Por isso que muitos estão apostatados da fé. Por isso que muitos estão vivendo uma fé vã, estão perdidos, cegos guiados por cegos, porque não são prudentes, não examinam as Escrituras, recebem tudo que diz que é de Deus. Qualquer um que chegar e dizer Deus está mandando, ele já começa, fala papai, que eu recebo. É menino, levado por vento de doutrina. Tem que crescer, irmão, tem que ser adulto. Deus não quer menino andando com ele, não. Paulo diz, quando eu era menino, agora não. Agora eu sou adulto. E o menino é levado por vento de doutrina. O menino tem a sua vida com Deus destruída. O menino é fácil de enganar. E o diabo engana os meninos. Dentro das igrejas, dentro das religiões, por aí, usando pessoas, indo até eles, dizendo que Deus mandou dizer, que Deus mandou entregar, que Deus está revelando. Aqui, ó. O fundamento da minha fé, o princípio da minha fé. Eu vivo a minha regra de fé e prática por aqui. Não é por igreja A, B ou C, nem por pastor A, B ou C. Sejam como os crentes de Bereia, irmão. Vá examinar o que Cristo ensinou. Vá conhecer a doutrina de Cristo. Vá crer em Jesus pelo Evangelho. A mensagem do Evangelho é a informação de Deus que nos dá o conhecimento para uma direção com Deus, verdadeiramente, como chegar a Ele. Pela mensagem do Evangelho, que todos precisam ouvir para chegar a Deus. Ninguém que diz que está em Deus, se não tem o conhecimento do Evangelho, é mentiroso. Porque o homem só pode ir a Deus pelo Evangelho. O homem só pode ir a Deus pelo Evangelho. O Evangelho é o convite de Deus, por onde o homem chega a Ele. Para ir a Cristo, estando em Cristo, está em Deus. Paulo vai dizer que o Evangelho é quem chama o homem para Deus, para a promessa. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 13. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo Evangelho Deus nos chama, para Cristo, em Cristo, alcançar a glória de nosso Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. O chamado de Deus é pelo Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem ouvir a mensagem do Evangelho e seguir a direção dela, será salvo. Amém? Então seja prudente. Não seja menino levado pelo engano. Cuidado. Veja se aonde você está,
Não fique encantado pela tua igreja nem pelo teu pastor, porque não é esse o princípio da tua vida com Deus. Vá analisar se eles estão na doutrina de Cristo, se eles têm compromisso com Cristo e se o que eles estão te ensinando, o que tu estás aprendendo nesta igreja é a doutrina de Cristo. Se você está sendo guiado a andar pelo entendimento do Evangelho, porque se não for, todo sacrifício religioso, toda devoção religiosa, toda a tua entrega, teu esforço dentro dessa igreja é vã. Porque a igreja não é o caminho, a igreja não é o alicerce, pastor não é o guia, nem a autoridade espiritual a quem nós devemos entregar a nossa vida. É a Jesus e a palavra dele. Amém?